Salve a igreja da paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Irmãos, Deus ele é maravilhoso em todos os seus sentidos. E eu estou aqui hoje, eu acordei cedo, tipo da manhã acordar e meditar um pouco da palavra de Deus, para ver o que Deus tinha com vocês. Jejum, irmãos, a gente é um pouco mais prolongado o tempo de oração, aí eu queria andar um pouco sobre a Bíblia com vocês. E explicar, irmão, que tudo na nossa vida tem um motivo. Tudo, irmão, na nossa vida tem um motivo. Igual lá se não me engano, é no livro de Efésios 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas poder, irmão, tudo posso. É uma palavra forte. Isso é vindo diretamente de Deus, falando para conosco. Mas não quer dizer, irmão, que a palavra, aliás, a palavra é Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas nem tudo lhe convém, irmão. Tem coisas na vida que a gente tem que pagar o preço. E tudo na vida, irmão, é com sacrifício e com objetivo. Você tem que ter um foco. Por que eu falo isso, irmão? Irmão, se você almeja ter uma vida plena, uma vida digna diante de Deus, você vai ter que fazer o que, irmão? Renúncias. Eu vou renunciar o que, Eduardo? Renunciar ao mundo, irmão. Você tem que renunciar os prazeres da sua carne para viver as vontades do seu espírito, que é a vontade de Deus. Porque, meu irmão, no tempo que a gente estava fazendo a nossa vontade, como a gente queria fazer, nunca deu certo. E não tem como a gente fazer a mesma coisa de várias vezes para ter resultado diferente. Eu creio que todos vão concordar comigo que a cada vez que a gente estava fazendo, estava errado e mais errado. Cada vez a gente conseguia se afundar mais no que a gente fazia. E é uma coisa, irmãos, que a Bíblia relata, que é por pura ignorância. E eu vou ler alguns versículos bíblicos para vocês entenderem que tudo o que Deus quer e tudo o que Ele fala, Ele cumpre. Por isso que a palavra de hoje vai ser um pouco recheada de vários atores, caras importantes, que estão sendo aqui, ó, nessa palavra aqui. Aqui eles não têm seguidores, não. Eles não têm pessoas para dar o like, compartilhar. Aqui é o boca a boca. E essa palavra, irmão, ela nos garante uma coisa que ninguém pode garantir. É a vida eterna. Tem muitas religiões do mundo, irmão. Uns que acreditam em ressurreição, outros que acreditam em várias religiões. Aqui a gente não está para pregar religião, mas a religião que eu prego, que eu acredito, é que Deus existe e que não existe a morte. A gente passa da morte para a vida, que é para a vida eterna, a vida com Deus, onde não haverá dor, onde a gente não vai adoecer, não haverá fome, não haverá sede, ninguém morre. E do lado de um ser grandioso, onipotente, onipresente e onisciente, que é Deus. Só Ele tem esse poder. Aí, irmãos, lá tem a palavra assim: quem obedece, irmão, Deus honra. Que está escrito na palavra. Aí, como assim? Não, quer dizer que eu vou obedecer, Deus vai me ravar, irmão. Porque Ele escreveu aí na palavra. Se está escrito na palavra de Deus, Ele vai cumprir. Por quê, irmãos? Lá em Isaías 1:19: se quiseres e ouvires bem, se quiseres e ouvires o bem desta terra. Quer dizer o que, irmão? Se você obedecer a Deus, Ele vai lhe honrar. E Ele lhe dará o melhor desta terra. O melhor em que sentido, irmão? O melhor em tudo, irmão. Você na presença de Deus, nada te abala.
Você na presença de Deus até na hora da sua morte. Você não se atribula. Por quê, irmão? Porque você tem a plena convicção, a plena certeza que você não vai morrer. Você vai partir da vida para a eternidade. Para quem crê em Deus, irmão, não existe morte. E Deus vai lhe honrar. Porque aqui está escrito: ei, filhinhos, preparar lugares para nós. E ele prometeu de nos buscar. Então, irmão, nós só temos o quê? Que obedecer. Aí muita gente fala: rapaz, ser crente é difícil. Não, irmão. É difícil não. Agora temos que saber a diferença de quem quer servir a Deus, de quem quer servir ao inimigo. Aqui não estamos botando em pautas ser crente ou não ser crente, não. Estamos botando em pauta aqui ser cristão. Aqui eu não prego praga de igreja, a gente está aqui numa clínica de recuperação. Mas Deus fala: onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Assim diz a palavra de Deus. Então, irmão, igreja somos nós. Aqui só é um lugar que a gente tem para a gente se reunir, para falarmos de Deus. Falar da maravilha que Deus é. E da maravilha que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Irmãos, mas eu não sei como é que eu faço para Deus me ouvir. Aí eu vou lhe falar de novo. Quem ora, Deus responde. Por que, Eduardo? Só quem ora? Porque é quem está buscando, irmão. Se tu não fala com Deus, tu não conversa com Deus, tu não pede nada a Deus, Deus não é intruso não, irmão. Se tu orar, Deus vai te responder. Por quê, irmão? O Deus falava com Moisés, com Jacó, com Abraão. O meu Deus, daquele não tinha o mesmo tempo de hoje, ele fala, irmão. Mas para ele falar, irmão, temos que estar com ouvidos abertos, atentos. Atentos ao que é os sinais dele, irmão. Temos que buscar ele, irmão, é de espírito, em verdade. Eu vou falar na palavra, como ele fala de novo. Lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aqui, irmãos, é Jesus falando. Lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a Deus, irmão. Ora a Deus, que vai te ouvir. Ele vai anunciar coisas grandes na tua vida que tu mesmo não sabes. Quando se der conta, irmão, que tu se parar para olhar para trás um pouco, para refletir um pouco da tua vida, tu for olhar para trás, tu vai olhar assim, cara, não é eu que estou aqui não, cara. Não pode ser não, eu era aquele cara lá de 5 anos, 10 anos atrás. Era uma vergonha, era humilhado, era a escória, minha família me odiava, a própria sociedade estava me excluindo, e hoje onde eu estou, irmãos, onde a gente já está aqui, já é motivo de alegria. Porque, irmãos, há uns meses atrás, há uns dias atrás, nós estávamos perdidos, irmãos, no fundo do poço. Ninguém dava nada pela gente. Ninguém. Muitos, irmão, vinham para cá por vontade própria. Outros viram que a família obrigou. Só tu vai e nós te abandona. Outros vieram que não aguentavam mais a vida de sofrimento. Eu particularmente, irmão, eu vi que eu não aguentava mais ser escravo do diabo. Quem sabe o que é boneco de Olinda? Nós estávamos sendo boneco de Olinda. Nós estávamos sendo manipulados. Nós ia para onde o diabo mandava, irmão. Vai para ali, vai para cá, volta, cai, levanta.
E Deus não quer isso para conosco. Deus tem o melhor da vida na terra, nessa baixa terra. Os servos dele, Deus tem o melhor para nós. Precisa só de uma coisa: você levantar, irmão, e buscar. Agora Deus, irmão, Ele não vai te dar nada não. Ele vai te ajudar. Faça por ti que eu, Deus, te ajudarei. Então nada, irmão, nada vai vir de fácil. Tudo vai ter perdas e sacrifícios. Por quê? Porque a vida é assim, irmão. Se nós formos com a vida vai ser dura com a gente, irmão. Então é melhor a gente bater com a vida de igual por igual. Dureza contra dureza. E se nós estivermos na presença de Deus, nós ganhamos. Muitos falam, não, Deus está do meu lado. Pois Ele está do lado errado, seu irmão. Vou lhe falar a verdade. Pois o Deus que eu sirvo, Ele está na minha frente. Antes de eu tropeçar, Ele já está lá, na pedra do meio. Então quando você serve a Deus, irmão, Ele batalha por você. Ele guerreia por você. Porque Ele é Deus. Ele pode tudo. Na hora que Ele quiser. Ele pode te enriquecer, te empobrecer, pode te dar saúde, pode te dar doença. Ele faz como Ele quiser. Para quê? Para confundir os sábios, confundir os cientistas. Olha, irmão, que os discípulos de Jesus, na época que Ele veio à terra, era a escória. Era ladrão, era cobrador de impostos. Porque Ele pegou aquele tanto de gente, irmão. Para quê? Que os fariseus e os escribas, que se jogavam ser santos, aquelas pessoas que eram pegadas mais que todo mundo, quando virou Jesus se assustou. Por quê, irmão? Que naquele tempo, os escribas e os fariseus viviam no tempo da lei. Da lei de quem? Da lei de Moisés. Mas não quer dizer, irmão, que eles viviam no tempo da lei, que eles viviam a lei. Eles podiam cobrar a lei, mas viver a lei ninguém quer garante. É tão provável, irmão, que no tempo que tem a passagem, a gente até assistiu na pregação, quando vieram com a mulher adúltera. Que naquela época que a mulher que era pegada do adultério era condenada a apedrejada à morte. Estava escrito na lei de Moisés. E quem seguia a lei naquela época eram os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época. Aí eles, com medo de Jesus que chegou, que o Jesus andava, comia em casa que não podia comer, andava porque não podia andar. Os leprosos naquela época viviam fora do muro das cidades, que não podiam se juntar com o povo, era Deus na época sem cura. Ele ia para o meio dos leprosos. Aí tem esse cara, que faz tudo diferente de ser santo ainda, e tem poder. Aí naquela época, os escribas fariseus queriam confrontá-lo. Aí vieram lá com a mulher adúltera. E aí essa mulher foi pega em pecado. E aí, o que é que nós faz? Nós apredejamos. O que está escrito ali em Moisés, quem for pego em adultério, tem que se apresentar até a morte. Aí Jesus o quê? Mas eles queriam o quê, irmãos? Eles não queriam apredejar a mulher. Eles queriam confrontar Jesus. Que se ele falasse que não, ele estava indo contra a lei de Moisés. E a lei, irmão, não se muda. A lei não se muda. A lei é lei. Só quem muda a lei aqui é Alexandre de Moraes, aquele careca, aquele cabeça de ovo. Só quem muda a lei é ele. Ele faz o jeito que ele quer. Mas a lei da Bíblia não se muda. A lei tem que ser cumprida. Se ele falasse que ia apredejar essa mulher até a morte, eles iam alegar. Só aí, o que você disse que é santo, mandou matar a mulher. Mas, irmão, no tempo da lei, foi o que, irmão? Antes da vinda de Cristo. Quando Jesus veio à terra, foi por quê, irmão?
Alguém sabe me dizer? Eu vou dizer para vocês. Quando Jesus mandou seu Filho único, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi por esse motivo. Porque todos pecaram e todos saíram da presença de Deus. Aí para Deus não acabar com o mundo, irmão, ele pegou o quê? Vou mandar meu filho como sacrifício vivo, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí por isso, irmão, os fariseus não entendiam, os escribas não entendiam, aí foram confrontar Jesus. Aí, irmão, você, para acusar é fácil, para acusar é ótimo. Na hora de tirar para apedrejar a mulher, estava todo mundo com a pedra na mão. Mas eles sabiam, lá no íntimo deles, lá no íntimo, todos os fariseus, todos os escribas sabiam que ali era o Messias. Aí ele pegou, botou ele lá numa mesa redonda, botou ele no meio da roda lá, no meio da multidão, e aí? O que é que nós faz? Ele só estava ciscando o chão lá com o dedo lá, fazendo um desenho. Ele só levantou e disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ali todo mundo se calou. Porque só que não tinha pecado ali, irmão, era Jesus. Todos que estavam ao redor delas, todos os escribas, os fariseus, todos tinham pecado. E eles sabiam, irmãos, que Jesus não tinha. E ele poderia revelar o pecado deles. Aí quem era que ia arriscar jogar a pedra nela para ser descoberto, para ser condenado à mesma pena dela? Ninguém. Então por isso o ligeirinho começou. Não, eu acho que eu não vi não. Eu achei que foi só algum bicho lá fora que eu vi gemendo, mas não era ela não. Aí todo mundo começou a contar a história. Porque, irmão, quando Deus veio, quero que você entenda isso. Hoje nós vivemos um tempo da graça. Antigo Testamento, tempo da lei. O Novo Testamento, ele invalida o velho? Não. Não invalida. Ainda o Antigo Testamento vale. Mas só que quando Jesus veio, irmão, ele mudou. A gente vive é pela graça. Porque Deus deu seu Filho para morrer por nós. Para aquele que nele crê não pereça. Ele nos comprou. Então se ele nos comprou, irmão, nós não precisamos fazer mais sacrifícios. Tudo que está escrito no Antigo Testamento ainda é válido. Só que mudou. Por quê, irmão? Que antigamente você pecava, você mandava um cabrito. No melhor que tinha. Ali seu pecado era perdoado. Era um pecado maior, matava um boi do melhor que você tinha. Aí seu pecado era perdoado. Aí Jesus veio, nos comprou na cruz pelo seu sangue. E nós vivemos pela graça. Pela graça de quê? Porque tudo é de graça, meu irmão. Para tu servir a Deus é de graça. Para você dar a Jesus é de graça. Para tu ir para o céu é de graça. Para tu ser honrado na terra é de graça. Para tu ser um pouco próspero é de graça. Abaixo o que, irmão? Tu servir a Deus, cara. Basta tu querer. Não viemos trocar, irmão, uma vida de 40, 50, 60, 70, 80 anos, não, irmão. Por prazeres carnais. Quando você pode viver 1 milhão de anos do lado de Deus, glorificando e exaltando um Deus que existe e pode tudo. Você prefere viver 30, 40 anos no mundo perdido para morrer para o inferno, cara? Poder viver a eternidade com Deus é loucura, irmão. Quem confia em Deus, irmão? Agora não. Quem confia? Quem confia em Deus, irmão, está confiando na pessoa certa. Sabe por quê, irmão? Porque ele nos fala aqui, ó. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa.
Quer dizer o que, irmão? Nós que confiamos em Deus não serão confundidos, mas os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem por sua causa. Porque, irmão, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. E muita gente, irmão, não vai entender. Sabe o que é que não vai entender, irmão? Porque Deus tem coisas grandes na minha e na tua vida. Nessa vida, irmão. Nessa vida, nessa baixa terra. Por que eu falo isso? Porque, irmão, nós estamos vivos por milagre de Deus. E quando o Rafael tiver empalitosado, seu carro bom, sua empresa, o Bruno, o Flávio, o Alexandre, o Silva, o Hugo, o nosso fazendeiro Ali César, vai todo mundo bem, as pessoas não vão entender. Aí como é que pode? Aquele cara passa o dia todo dia fumando pedra e agora virou empresário e virou rico. Tá roubando, tá traficando. Por quê, irmão? Deus faz assim. É para ele não entender mesmo. Sabe o que ele vai entender, irmão? Quem tem Deus no coração. Quem sabe sentir a presença de Deus. Quem sabe buscar a Deus. Irmão, é tão bom sentir a presença de Deus. Você não sabe o tanto que é bom sentir a presença de Deus. E saber que Deus está do teu lado, te ouvindo. E ali no céu, nos atualmente, está tendo festa, irmão, de alegria. Por quê, irmão? Porque nós estávamos aqui. Cabeça sujo, velho. É de Deus, não é de Deus, é, velho? Que é, mano. Não veio não conversa daí, ó. Vocês comendo aqui, levou agora. Agora vai pula nessa cara. Deus, viu? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso. Irmãos, a ação de Deus é assim. Ele faz para confundir os sábios, os intelectuais, os caras que acham que sabem de tudo. A medicina, irmão, diz que nossa doença não tem cura. Mas se servirmos a Deus, Ele nos cura. Deus cura câncer. Deus cura trombose. Qualquer doença que existe no mundo, Deus cura. Porque Ele é Deus, irmão. E a nossa doença não é diferente. Irmão, é uma coisa que é tremenda, maravilhosa demais, é servir a Deus. E aí muita gente fala, não, Eduardo, é porque todo mundo quando chega na casa de recuperação quer virar santo. Não é virar santo, não. Santo tem só um, e o nome dele é Jesus Cristo. Aqui ninguém vai virar santo, nem se quisesse, não conseguia. Sabe por que não conseguimos, irmão? Porque Adão e Eva pecou no começo do mundo. Já vem até o começo do mundo. Mas nós podemos, irmão, perseverar no caminho de Deus. Pecar, errar, nós vamos pecar. Nós vamos errar. Mas temos que se arrepender, irmão, constantemente e buscar a presença de Deus. Porque Ele sim, irmão, é misericordioso e bondoso. Com nossa persistência, a palavra de Deus, Ele, irmão, vai nos honrar. Por isso, irmão, que Ele nos perdoa 7 vezes 1000 por dia. A quantidade de vezes Ele pode nos perdoar todo dia. Mas o importante, irmão, é nós se arrepender e pedir perdão a Deus. Porque, irmão, Deus, Ele não veio, irmão, para nos julgar. Ele não veio para nos condenar. Deus veio, irmão, foi para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Nós que somos teimosos, que éramos teimosos. Porque todo mundo aqui já foi sóbrio. E nós sabemos o tanto que era bom. O tanto que era maravilhoso. Você sair com sua família, sair com seus filhos. Nunca pequei, Senhor. Ainda bem, glória a Deus, aleluia. Nunca. Você é um filho de Deus. Sou. Aí, meus irmãos, eu pergunto a vocês.
Porque muitas vezes, irmão, a gente temos que passar pela prova. Aí, ó, quem serve a Deus, Deus recompensa. Olha uma palavra boa aí. Quem serve a Deus, Deus recompensa. Aí, irmão, Deus recompensa como? De todo jeito. Se tu tiver perdido tua família, Ele reconstitui. Se tu não tiver família, Ele te traz uma. Se tu não tiver emprego, Ele te traz outro. Te traz um. Se tu tiver doente, Ele te cura. Se tu não tinha nada, Ele vai te dar bens. Se tu tinha poucos anos de vida, Ele vai te dar muitos anos de vida. E o melhor de tudo, Ele vai te dar a vida eterna. O melhor de tudo é isso, cara. É morrer e não morrer. É porque vocês, eu creio que não sei se foram, eu já particularmente já fui. Velório de crente. Não tem choro não, irmão. É hinos. É cânticos. É o cara lá nos caixões, todo mundo orando, cantando e agradecendo. Porque ali eles sabem, irmão, que aquele cara vai pro céu. Aquele cara ou aquela mulher vai pro céu. Então para eles é uma transição da morte para a vida. E nós, irmão? Vamos fazer o quê? Vamos acreditar em quê? Eu acredito na vida eterna. E eu quero ir pro céu. Eu também. Errei muito, fiz muita coisa errada. Fiz. Mas Deus está aqui para me perdoar, cara. Ele se arrepender e confiar em mim, conhecereis a verdade e abrirás os olhos e libertará. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é meu guia. Agora eu tenho que entregar a minha vida a Ele e deixar Ele me guiar. E quem serve, Deus recompensa. Porque lá em 1 Coríntios 15:58 diz assim, irmão: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Vocês entenderam a mensagem, irmão? Quem serve, Deus recompensa. Portanto, meus amados, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Isso é, firmes e constantes na presença de Deus. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão o quê, irmão? Ele vai nos honrar, irmão. Ele vai fazer nós prosperar. Porque, irmão, nunca vi um servo de Deus mendigar o pão. Todo ele é honrado. É honrado, irmão. Vai ter muitos, quando você sair daqui, irmão, e vão lhe criticar. Aí, ó. Foi para a clínicazinha, quer ser santo. Só levantar a mão e Deus te abençoe, irmão. Deus esteja contigo. Ei, parei, não tem tempo, não vou para a igreja. Ei, parei, não tem tempo, não vou para a igreja. Não vou não, minha mãe não deixa não. Não vou não, minha mulher não deixa não. Vou não, meu filho não deixa não. Agora até é dominado, não sou dominado não. Agora isso é a verdade. É diferente de ser dominado. Agora eu era dominado pelo inimigo. Eu era. Ele me fazia de gato e cachorro e sapato. Só que não faz mais não. Porque essa autoridade eu não dou mais para ele. Que toda autoridade que tem dentro de mim é de Deus. Minha vida é de Deus. Eu sirvo a Deus e está minha vida nas mãos dele. Agora eu vou ficar sabendo de quê? Cuidar da minha família e ganhar vidas para Jesus. E eu tenho para mim que isso vai ser um projeto que eu vou fazer e Deus vai abençoar. Irmãos, aí muitas vezes você fala: rapaz, eu estou vendo ali irmãozinho chorando. Tá ali no cantinho ali chorando. Quando tu vê ali irmão ali no canto chorando, irmão, tu deixa. Vai lá não. Porque às vezes ele está precisando daquele choro. E tem uma pessoa, irmão, que você não pode nem ver. Mas ela está lá, consolando ela. Quando você precisa de Jesus. Porque tem vezes você tem que chorar
Não precisa de um abraço, às vezes um abraço ajuda. Mas deixa logo lá o tempinho dele lá com Deus. Deus vai consolar ele, vai abrandar o coração dele, para ele entender o que é que Deus quer na vida dele. Aí depois, quando ele sai de lá, que você vê, vai lá você, irmão, um abraço aqui. Porque Deus fala assim, ó. Quem chora, Deus consola. Mateus 5,4. E o que si mesmo se exalta? Não, aqui. É isso aqui. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Assim está a palavra, não é eu estou dizendo não. Quem chora, Deus consola. Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Meu irmão, chora. Chorar não é assim no âmbito de fraqueza não, irmão. Então quando você apertou, vai aquela vontade, chora. Está aí para fora, irmão. Você está se aliviando. Irmão, mas nós somos consolados do eterno. O Senhor dele é Jesus Cristo. Ele vai nos consolar. Ele vai fazer eles entender. Quem não conhece aqui, há mais tempo sabe a história, um pouco dela. E esses últimos, principalmente esse mês de final de novembro para dezembro, de setembro para cá, eu vou perdendo cada coisa na minha vida, para lá na minha família, aniversário de filho, de filha, de meus filhos nós não se encontram numa situação bem legal. Mas isso, irmão, isso não me atribula. Mas, às vezes eu atribulava. Mas eu queria me vingar, queria ser autoritário, que eu sou eu, que eu sou, que eu posso, que eu... Não, mas eu vi que eu não posso porra nenhuma. Isso é a palavra. Eu não posso nada. Só quem pode é Deus. E Ele faz do jeito que Ele quer. Eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. Porque, irmãos, meu jeito de pregar é desse jeito aqui. Vocês vão se acostumar. Que eu gosto de pregar a verdade. Eu tenho prazer, eu digo aqui no público. Não fico falando por conta de ninguém, não. Ou você querendo, ou você não querendo, o que Deus tem na sua vida vai se cumprir. E uma coisa eu lhe digo. Você tem a opção de vir por amor ou vir pela dor. Ou você pode vir com as duas pernas, pode vir só com uma. Ou pode vir com 2 braços, pode vir só com um. Pode vir sem não 2 braços. Mas quando Deus quer, Ele periga todinho, mas Ele traz. Porque Ele é Deus. E quando Ele quer uma alma, Ele não perde ela não. Se Deus não, aquela ovelhinha ali é minha. Nem que você venha todo quebrado, irmão, mas você vem. Eita glória! Porque Deus é Deus. E não viemos brincar com a palavra de Deus, porque Deus é justo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus ele é maravilhoso. Nós que somos teimosos. Tem muitos de nós, irmãos, que já tivemos milagres nas nossas vidas. Eu já tive vários. A gente tem um milagre do irmão Kelly. Eu quero levar um tiro na cabeça. Ele está aí varado atrás, sai no olho. Deu um derrame cefálico nele. Massa cefálica. O médico disse mesmo que eles dele tão laudo. Mesmo que ele escapasse, ele fica em estado vegetativo. E hoje é um dos nossos líderes aqui. Deus, quando Ele quer, irmão, Ele traz de um jeito todo. Aí, irmão, Deus fala. Aí tem uma palavra que muitos não sabem, que eu vou relatar a vocês. Glória a Deus, aleluia. Que tem muita gente que fala a palavra e não entende. Ele diz assim, não, os humilhados serão exaltados, né? Esse ditado. Esse ditado, irmão, não existe. Não é bíblico. Esse ditado não é bíblico, isso aí não existe. É assim, os que se humilham serão exaltados. Quem se humilha? Você se humilhar. Se eu me humilhar perante a quem, irmão? Perante a Deus. Se eu me humilhar perante a Deus, eu serei exaltado. Não é para todo mundo
Esse ditado é antigo. Quem será humilhado será exaltado. Não. Quem se humilha será exaltado. Quem se humilha a Deus, não ao humano, nem ao homem, a Deus. Quem se humilha a Deus, esse será exaltado. E eu provo na palavra. Aí Mateus 23:12. E o que si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado. Repetir a leitura. Mateus 23:12. E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha, o que a si mesmo se humilha será exaltado. Está lá em Mateus 23:12. Então, irmão, não tem negócio. Porque não, fulano me humilhou. Mas escuta não, que os humilhados será. Não, é só Miguelás. Miguelás de malandro. Isso aí não existe não. É os que se humilham a Deus. Esses sim serão exaltados. É assim que a palavra diz. E é assim que ela quer nos ensinar. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E só nós que não entendemos o que Ele quer para conosco. Por quê, irmãos? Porque não entendemos? Porque não queremos buscá-lo. Irmãos, estar aqui nessa comunidade terapêutica, nessa CT, é bom. Porque a gente não apanha, a gente come 4 vezes por dia, a gente não trabalha, a gente só dorme, come, ouve a palavra. 5 programações durante o dia, tem mais de quase 6 horas de orações todo dia. Só não se aproxima de Deus quem não quer. Porque aqui, irmão, é só uma escolinha, viu? Aqui é nosso... Nós voltamos para o primário. A gente vai aprender, irmão, o que é bom, o que é melhor para as nossas vidas. Porque o que eu aprendi na escola do mundo só me trouxe desgraça. Só me trouxe sofrimento. E se tivesse sido só para mim, eu tava de boa. Eu tava massa demais, entendeu? Mas pior, irmão, que eu prejudiquei muita gente. Fiz sofrer muita gente. E até hoje, eu colho os frutos disso. Porque eu não plantei, foi pé de milho, nem pé de feijão. Plantei foi coisa ruim. Então, mas toda honra é dada a Deus. É mérito dele. Ele está me cobrando hoje, é mérito dele. Isso está provando para mim que ele é Deus. Quando minha mãe me falava, meu pai, meu irmão me falava, que eu zombava, que eu criticava, aí ele disse, tu é de jeito, daí. Eu vou te quebrar para tu ver. Aí depois eu vou te botar num lugarzinho, vou te moldar e vou te mostrar, tu vai colher lá dentro. Para eu te mostrar que eu é que sou Deus. Tu não é ninguém não. Tu é um nada. Eu sem Deus não sou nada. Mas Deus, sem eu é Deus. Não só eu quero ser algo, eu tenho que ser algo com Deus. A palavra nos diz assim. Mas sempre tem Deus teimoso. Que era nós. E não, dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou só beber. Se todo mundo bebe, minha família bebe, meu cunhado bebe, minha cunhada bebe, meu amigo fulano tá bebe e usa droga. Mas irmão, nós somos diferentes. Nós estamos dependentes químicos. Para medicina não tem cura. Então, irmão, só tem uma pessoa que pode nos curar, é Deus. Então temos que fazer o quê? Ficar na presença de Deus. O remédio é Deus, irmão. E eu descobri uma coisa, irmão, que hoje eu estou muito feliz por isso. Que eu descobri que eu sou curado por Deus. E através de Deus me curar, eu consigo curar minha mãe e meu pai, cara. Meu pai me montou tão bem, tão maravilhoso, cara. Porque a doença do meu pai e da minha mãe não era doença
que Deus tinha dado, era eu. Eu era a enfermidade da minha casa. Eu era a enfermidade da minha família. A doença da minha casa, da minha família, era eu. Eu que era a doença. Então, automaticamente, se Deus me curar, minha família é curada. Aí, irmão, quem é que não quer, me diga de vocês, ser curado e através de você curar a sua família? Me diga aí quem é que não quer. Que é só o cara tem que ser muito egoísta. Que o cara pegar, saber que vai ser curado. E através da sua cura, curar a sua família. Todas as mazelas que ela vivia, que ela sofria, por sua culpa. E você não querer isso, você tem que ser muito egoísta. Você tem que ser muito egoísta. E Eduardo, bom dia. Bom dia, meu queridinho. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Tá pregando, vai lá. Aí, irmãos, é que a pessoa é sempre egoísta. Porque, cara, através da tua vida, pode mudar a vida da tua família, principalmente, e a vida das pessoas próximas, do teu bairro, a tua cidade, até dos teus inimigos. Pode mudar. É só tu servir a um Deus que tudo pode. Irmãos, aí falo mais, irmão. E mais importante, né? Que tem que ser dito. Para isso tudo acontecer que eu falei, irmão, só tem um probleminha. Que é o mais difícil. E o mais fácil ao mesmo tempo. Quem se arrepende, Deus perdoa. Olha a palavra bonita, né? Quem se arrepende, Deus perdoa. Mas, irmão, a gente tem que saber uma coisa. Eu passei 23 anos preso numa mentira. Aí você fala, que mentira é essa? Arrependimento. Eu não, que eu estou arrependido, nunca mais eu faço isso. Aí passava, eu fazia na sexta, sábado e domingo. Eu me arrependia. Aí beleza, faço mais não. Aí passava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fazia de novo. Eu me arrependia de novo. Aí passava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí eu fazia de novo. Aí eu demorei para entender, agora eu entendo, irmão, que eu nunca me arrependi. Eu tinha remorso. Eu fazia as coisas erradas, sentia um remorsinho lá dentro do coração, sentia mal por ver minha família sofrer, ver minha mãe chorar, ver meu pai chorar, ver meus filhos chorar, ver minha esposa chorar, ver meus irmãos chorar, ver meus tios chorar, ver meus avós chorar. Aí não, pode ficar sabendo que essa fonte não veio, vai acontecer mais não. Aí eu fazia de novo. Então o que, irmão? Eu me arrependi? Não. Por que eu não me arrependi, irmão? Porque eu fiz de novo. Irmão, eu quero que vocês entendam. Arrependimento. Quem se arrepende, Deus perdoa. Perdoa sim, Eduardo. Perdoa sim, irmão. Porque é quem se arrepende. E se arrepender, irmão, não quer dizer que você não vai errar de novo, não. Se arrepender não quer dizer, irmão, que você não vai pecar de novo, não. Nós somos falhos e pecadores. Mas se arrepender, irmão, é não praticar todos os dias o mesmo erro, o mesmo pecado. A gente cair, pode cair, irmão, a gente é falho, a gente é pecador, a gente é ser humano. Mas, irmão, bora ser vigilante perante a palavra de Deus. Deus só não pede que você se arrependa. Se arrepender o quê? É você não deixar aquele pecado lhe dominar mais, cara. Lembrar do pecado que você fazia, você vai lembrar. Vontade de fazer o que você fazia, você vai ter. Mas, irmão, nós temos o livre-arbítrio.
Nós temos o poder de escolha. Nós podemos escolher, irmão, e fazer ou não fazer. Antes de nós ir fazer o que nós fazia, todo mundo aqui já tinha maquinado tudo na mente. Que todo adicto é igual. A gente dizia, não, foi eu vim do trabalho, passei também só uma cervejinha e caí, não. Eu já tinha maquinado dali, ó, uns 5 dias antes ou mais. Planejado como é que você ia fazer. Em que dia você ia fazer, onde você ia arrumar grana. Onde você ia conseguir mais grana. Aí, irmão, Deus nos fala que quando você vier se arrepender de verdade. Ele fala lá em 1 João, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. De novo aqui, irmão. Quem se arrepende, Deus perdoa, verdade. Está lá em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos confiar de toda e nos purificar de toda a injustiça. Aqui fala, irmão, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quem é fiel e justo, irmão? Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que justiça é essa, Eduardo? A justiça dos humanos, dos homens. Porque muita gente não vai entender. Vou citar aqui um exemplo que acontece muito, eu vejo muita gente falar. Um exemplo, o cara assassinou, matou outra pessoa, assassinou, um exemplo. Mas ela se perdoou, ela se arrependeu e se converteu a Jesus Cristo e hoje é um servo de Deus. Muita gente que não tem a mente aberta vai dizer que não, ele não merecia ir para o céu porque ele matou uma pessoa. Não, irmão, não é assim que funciona. Deus, Ele não veio para condenar ninguém, Ele veio para salvar. Se você se arrepender do seu pecado, irmão, você merece a salvação. É bíblico. Deus, Ele nos perdoa, Ele nos purifica de toda a injustiça. Mas vai ter seres humanos, pessoas da terra, e vão nos julgar. Vão nos apontar. Olha ali, matou, vem 3, agora está na igreja de estar salvo. Ali, ó, traficou a vida todinha, acabou com mais de 500 famílias, agora está na igreja de estar salvo. Mas é assim que Deus age, irmão. Deus veio para os doentes, não foi para os sadios. Se tu não precisasse de nada de Deus, para que Deus veio vir até ti? Se tu não precisa, tu já está todo santificado. Deus veio, irmão, Deus mandou Jesus. Por quê, irmão? Porque todos pecaram e todos saíram da presença de Deus. Aí por Ele, por sua infinita misericórdia e bondade, Ele pensou o quê? Não, vou levar meu filho lá para resolver a parada. Ó, tu vai lá, Jesus, tu vai lá, tu sabe, né? Tu vai ser chicoteado, cuspido, humilhado, vai ser falado por falso profeta, vai ser tentado pelo demônio, vai ser crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia você vai ressuscitar e voltar para mim. Você vai como sacrifício vivo para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E no final, irmão, no outro suspiro de Jesus, ele com o braço aberto assim, ó, a cruz, um último suspiro, seu último suspiro, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Olha que o cara ele bota tudo numa cruz, cara. Pregado, vivo. Tá uma coroa de espinho. Se atravessar o nosso do lado pro outro. Não tem outro um suspiro. Tu podia pedir para o teu pai perdoá-los. Que eles não sabem o que fazem. A pessoa dessa até pode ter amor dentro dela, cara. E se nós não aprendemos a amar uns aos outros, nós, irmãos, não vamos conseguir chegar ao céu. Independente de classe social, de gênero, de qualquer coisa que aconteça, irmão, nós temos que nos amar. Mas amar, Eduardo, é difícil, é. Amar a minha mãe é complicado. Amar meu filho é complicado. Amar a minha esposa é complicado. Tem dia, na hora que eu acordo, eu estou, não. Não quero nem falar, não. Quero nem ouvir a voz. Mas eu não separo, não. É minha mulher, eu gosto dela. Mas tem dia que nós nem mesmo se suporta. Tem dia que ela vou sair, bora sair. Vai pra casa da tua mãe, vai pra casa da minha. Porque, irmão, é do ser humano. É assim que a vida é. Mas, irmão, nós não podemos, nós principalmente, não podemos se atribular por nada. Por quê, irmão? Porque nós somos doentes. Se nós der piti, der raivinha, nós queremos estar para droga. Nós queremos beber cachaça. Não, beber só você ver para despadecer. Aí, deve estar lá na boca, lá no buqueirão. Lá dentro, uma boca tamanho do mundo. Já estamos, irmão, velho. Eu mesmo já estou velho demais. Já apanhei muita vida. Já fiz minha família sofrer demais. Eu já sofri demais. Então, o tempo que Deus me restar aqui nessa terra, eu tenho minha vida na mão dele. Para ele fazer da minha vida a vontade dele. A minha vontade, para mim. Falei, Eduardo, não importa mais. Importa a vontade de Deus na minha vida. E eu quero que os irmãos entendam. Eu estou falando para vocês, porque eu amo vocês. E vocês podem não acreditar em mim, mas Deus sabe do meu coração que eu estou falando a pura realidade. O que eu quero para mim, eu deixei para todos vocês. Espero estar nisso. Que é os mesmos sonhos que eu tenho na minha vida, para mim, deixei para todos vocês. Para o Silvio, para o Alexandre, para o Rafael, para o Tiago, para o Helder, para o Bruno, para o Flávio, para o Samuel, para o Leonardo, para o Helder, para o seu Ferreira, para o seu Alencar, para o seu César, para o Luciano, para todos, para o Massuíra, para o Herbert, eu desejo todo igualmente para vocês. O que Deus fizer na minha vida, eu quero passar de vocês. De bom. Porque nós temos que amar uns aos outros. Mas isso não quer dizer, irmão, que nós precisamos viver uns com os outros. Quando isso aqui passar, irmão, essa temporada da nossa vida passar, cada um vai para o seu lado. Cada um vai seguir seu destino. Aqui é uma escola, estamos aqui para aprender. Para fazer o melhor para nós aqui. Será uma nota boa. Para quando for no final do ano, receber nosso diploma, nós sabemos o que fazer lá fora com ele, irmão. De um diploma, irmão, sem experiência, de um diploma pescado, a nota sendo pescada a nota, você for arrumar emprego, você for fazer o teste da empresa, não consegue passar não, irmão, que o seu diploma foi comprado. Mas você aprender de verdade, irmão. Receber o diploma por honra, por mérito, aí você já está preparado. Porque Deus te capacita. Ele é um maravilhoso, cara. E outra coisa, irmão, eu quero que vocês entendam. Que lá fora vai ver as multidões. E as multidões, irmão, vai nos atacar. E não tem da lei de Moisés, irmão. Vão vir tudo com pedra. Pedra é grande. Vão escolher a pedra. Eu acho que eles vão pegar as pedras lá e vão escolher a dele. Papai, vou derrubar aquele cabo ali de longe. Vou dar uma só na cabeça dele. Por que, irmão, não ser atacado?
Porque, irmão, tem muita gente que não quer ver a nossa vitória. Não quer ver a gente vencer. Quer que a gente esteja eternamente um eterno derrotado. Mas Deus não quer isso para nós, irmão. Glória a Deus. Por isso que eu digo, amais uns aos outros, como a si mesmo. Mas até Jesus, irmão, até Jesus, quando ele estava no meio da multidão, onde ele, no final da tarde, ele pregava a multidões. Mas Deus ele ligou a multidão? Não, irmão. Ele chamava os 12 discípulos. Aí ele se separava da multidão, correto? E todos ali estavam ali para ouvir, uns estavam para ouvir a palavra de Deus, uns estavam para ser curado, outros estavam para comer, que onde Jesus estava não faltava pão. Tinha gente de todo tipo lá no meio da multidão. Mas como ele sabia que ele era Jesus, ele tirava os 12 discípulos. Aí quando ele chega lá onde eles acampavam, não sei, eu não li a Bíblia completa ainda, mas eu estou lendo. Chegava lá e eles estavam subir ao monte. Ele já tinha 12 separados que era dele, né? Eram os 12 discípulos. Ele, bora ali, Pedro, Tiago e João. Mas por que Pedro, Tiago e João? Porque eles eram mais íntimos de Jesus. Mas os 9 não, quer dizer, os 9 não tinha o mérito deles, tinha. Mas quando era com o negócio, vamos para subir o monte ali, aí. Não, vou levar só Pedro, Tiago e João. Os outros ficam aqui embaixo, orando aqui embaixo. Agora lá em cima comigo vai ser eles. Porque eles tinham uma intimidade maior para com Jesus. Eu estou aqui convidando vocês a ser íntimo. A ser íntimo de Deus. Seja íntimo. Que Ele vai lhe ouvir, irmão. Ele vai atender suas preces. Aí quando o negócio apertava muito mesmo, que era uma coisa que era só resolvia mesmo com jejum e oração pesada. Ele vem aqui, irmão. Olha só nós dois ali em cima do monte. Falar com o papai. Porque, irmão, nem todo mundo está preparado para ouvir a voz de Deus. Tu já se perguntou hoje o que é que tem que fazer dentro de você para mudar, para Deus se aproximar de ti? O que é que precisa ser feito? O que é que você vai ter que deixar? O que é que você vai ter que abrir mão? Você já botou na balança tudo isso? Você já pegou a Bíblia, botou de um lado, aí você botou do outro lado. Amizade, cigarro, cachaça, droga, mulheres, prostituição, mentira, roubo. Você pode botar só a Bíblia de um lado, pode botar e pode encher do outro lado. Os pecados que existem na face da terra pode botar do outro lado da balança. Que eu lhe garanto que nem mora a balança. Pode botar só a Bíblia do outro lado. Por quê, irmão? Do outro lado lá está Deus. Sempre vai ser Ele, o pilar. Glória a Deus. Agora cabe a você, irmão. Você vai querer abrir mão. Abrir mão desses pecados para servir. Muita gente fala, fácil não vai ser. Nunca foi, nem será. Devia ser fácil, irmão. Devia ser fácil. Foi com Jesus da terra. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Glória a Deus, aleluia. Aí, eu quero que os irmãos entendam, quando a gente vir, irmão, chegar, voltar para nossas casas, não vamos chegar lá com um peito empinado, não. Passei o ano na casa de reparação. Ei, quero isso, cara, não. Pode dirigir aqui, ó, não. Chegue lá, irmão. A melhor coisa que você faça, junto sua família todinha, junto todinha sua família. Fique de joelho perante a eles e peça perdão. Perdão por que vocês passaram por minha culpa. Peça perdão, cabeça baixa. Quando você vai falar, ei! Tá bom, mãe senhora, tá bom. Eu deixar todo, tá bom, pega agora. Não vamos querer ser o gostoso, não somos não.
Quando era gostoso, vamos vir parar aqui, ó. Então vamos fazer do jeito que Deus quer e nos ordena e do jeito que nossa família quer. Que eu lhe garanto, que é quase a mesma maneira que Deus. Que sua mãe, seus irmãos, seus pais não querem ser mal em nada. Eles querem que você viva uma vida plena e com abundante. A presença de Deus. Por isso, irmãos, estamos aqui, irmãos, para agradecer a Deus e falar que só Deus pode, só Deus cura, só Ele é Deus e só Ele pode mudar a minha e a tua vida. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus e aleluia.